Olá pessoal, hoje é dia 22 de novembro de 2021 e como a gente está na Semana da Consciência Negra, o assunto de hoje não poderia ser outro. Então, vamos começar falando o que é o Dia Nacional da Consciência Negra, né? Esse dia é celebrado no dia 20 de novembro, ele foi criado em 1965 e ele coincide com a morte de Zumbi dos Palmares, que foi um dos maiores líderes negros do Brasil, que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. É importante reconhecer esse dia, porque através dele a gente cria fóruns de debates, atividades para valorizar toda essa descendência, para valorizar toda a nossa cultura, que tem muitos atributos derivados dos descendentes africanos, para poder refletir sobre as questões de racismo, de discriminação, de desigualdade social e poder trazer a cultura africana mais próxima da gente. Então, por isso existe o Dia da Consciência Negra. E às vezes eu vejo muita gente perguntar por que não existe o Dia da Consciência Branca. Se você ainda tem dúvida, eu vou apresentar aqui algumas reflexões para a gente pensar por que não existe o Dia da Consciência Branca. A escravidão, gente, acabou no Brasil há muito pouco tempo. Há apenas 130 anos que a escravidão foi abolida no Brasil. O Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. O Brasil é o país fora da África com a maior população negra do mundo. De acordo com o censo de 2010, que foi o último censo realizado pelo IBGE, 50,9% da população brasileira é composta de negros e pardos. Negros ou pardos, né? Então, se mais da metade da população brasileira é composta de negros ou pardos, onde é que está esse povo todo? E aí a gente pensa, bom, eles estão em todos os lugares. Se eu vou num hotel de luxo, não tem negro lá? Se eu vou num clube elitista, não tem negro lá? Se eu vou num colégio de classe A, não tem negro lá? Tem sim, sempre tem. Mas eles estão nas funções básicas de faxineiro, de porteiro, de camareira, de cozinheiro, de garçom. Então é esse o lugar que o negro ainda consegue ocupar na sociedade hoje. A segunda razão pela qual não existe o Dia da Consciência Branca é que a escravidão acabou no Brasil e deixou os negros sem recurso nenhum, né? Eles foram libertados das fazendas em que trabalhavam e tiveram que sair de lá com a roupa do corpo, assim, sem nenhum dinheiro, sem nenhum recurso, foram entregues à sua própria sorte, né, e à sua miséria, e tiveram que recomeçar a sua vida do zero. Por isso acabaram aceitando qualquer tipo de trabalho braçal e doméstico, pois era o que eles podiam fazer, o que estava disponível para eles conseguirem trocar por comida e um pouco valor em dinheiro, né? Então, foi uma situação muito triste se a gente parar para pensar, a abolição da escravatura que deixou milhares e milhares de negros totalmente desamparados. A lei que tornou o racismo crime no Brasil tem apenas 32 anos de idade. A lei foi criada em 1989 e tornou o racismo um crime inafiançável e imprescritível. Então, se a gente parar para pensar nisso, somente 32 anos atrás que o racismo foi considerado crime, é difícil a gente aceitar uma realidade dessas. Uma outra razão pela qual não existe o Dia da Consciência Branca. A igualdade no trabalho só vai ser alcançada em 150 anos, de acordo com dados do Instituto Etos. Mesmo com todos os esforços, as vagas afirmativas para negros, mesmo com o aumento de número de negros nas universidades, somente 3% dos cargos de gerência e diretoria atualmente são ocupados por negros. O outro motivo é que o risco de um negro ser assassinado no Brasil hoje é 2,6 vezes maior do que o de uma pessoa não negra. E não é porque todo negro é safado, não. Segundo o Emicida, existe a pele alva e a pele alvo. E isso é uma tragédia, gente.
O outro motivo é que os brancos sempre ocuparam um espaço privilegiado na sociedade. Os brancos não são seguidos no shopping, não são abordados sem motivo pela polícia, não sofrem violência por serem brancos, né? E as pessoas não mudam o lado da calçada por verem um branco e acharem que ele é um bandido. Isso acontece com os negros todos os dias. Então são algumas reflexões que eu gostaria de trazer hoje aqui, de por que não existe o Dia da Consciência Branca e por que é tão importante o Dia da Consciência Negra. Que a gente possa expandir cada vez mais esse pensar e compartilhar isso com o maior número de pessoas, para que a gente aumente a consciência mesmo acerca dessas questões que são fundamentais para um mundo mais justo, mais igualitário. Eu gostaria de encerrar minha fala hoje recomendando 2 leituras fáceis, mas de extrema importância para essa causa. Um deles é esse, O Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. É um livrinho pequeno, mas vale muito a pena. E o outro se chama Lugar de Fala, também da Djamila Ribeiro. Não deixem de se informar, não deixem de aprender, de abrir uma janela para um outro horizonte. Eu tenho certeza que quanto mais a gente aprende, mais a gente tem vontade de aprender e mais a gente consegue contribuir para uma sociedade mais justa. Obrigada!